Jesus. Aleluia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de evangelização aqui na Rua Distrito Federal, bairro Siqueira Campos, em Aracaju, Sergipe. E Deus, Ele tem uma palavra para todos nós nessa noite. A vizinhança que está ouvindo a mensagem do Evangelho, saiba que vocês são bem-aventurados porque estão ouvindo a mensagem de vida e paz que pode levar o ser humano, que levará o ser humano para viver eternamente com Cristo, porque somente Ele é o caminho de vida, de salvação. Então, bem-aventurado você é por estar ouvindo a mensagem do Evangelho, e eu louvo ao nome do Senhor, porque Ele nos concede essa oportunidade de falarmos da grandeza do Seu nome e da Sua poderosa, riquíssima salvação que nos alcançou, entregando o Seu Filho unigênito para que, morrendo na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não morra, não pereça, não se acabe, não se finde, mas viva eternamente, porque nós somos feitura, criatura, e quando entregamos a vida a Cristo, somos filhos de Deus, co-herdeiro da herança, da promessa. Aleluia. Temos o penhor da salvação, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Assim, nós somos templo, morada do Espírito Santo, e esse é o penhor, que um dia Ele voltará para nos levar para o céu, e de criatura somos filhos, herdeiro, e o penhor desta promessa é o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e na sua vida. Quando você faz uma aliança, quando você entrega a vida a Cristo, faz dele o seu Senhor, aleluia, faz dele o seu Salvador. Então eu louvo a Deus por essa riquíssima oportunidade. Fica na audiência, ouvindo, meditando nos louvores, na saudação, na palavra, porque Ele é vivo, Ele está aqui, Ele quer salvar a tua alma. Amado ouvinte, nesta noite Ele se faz presente, porque Ele prometeu, dizendo: onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria presente nessa noite. Não é diferente, Ele está aqui, estará falando ao meu e ao seu coração. Basta você abrir os olhos espirituais, o ouvido espirituais, e deixar Ele adentrar no seu coração. Mas olha o que nos diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 53, diz assim: aleluia, a palavra de Cristo: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi Ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei
a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Esse capítulo 53 de Isaías, ele fala de Cristo Jesus. Está escrito também em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro, porque não há nome pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. Terra, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isaías disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e sobre as pisaduras deles nós somos sarados. E a maior cura que ele nos traz é a cura do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21, também fala de um Salvador, que Deus ele nos deu um Salvador, a Virgem concebeu e nos deu um Salvador. Atos capítulo 10, versículo 43 também fala que ele é o nosso Salvador. Deixa eu ler só Atos 10, 43, nessa breve oportunidade, nessa minha saudação, leitura oficial e saudação. Glória Atos a Deus. Capítulo de número 10, versículo de número 43, deixa eu só achar aqui rapidinho. Não seja o nome do Senhor, que corrobora com essa mensagem que Deus colocou em nosso coração. Atos 10, versículo 43 diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados e pelo seu nome. Atos 10, 43 e Atos 4, 12, que diz que não há nenhum nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, além do nome de Jesus Cristo. E Atos 4, 12 corrobora com essa palavra. Os profetas disseram, e nós estamos aqui em praça pública dizendo que aqueles que creem em Jesus Cristo serão salvos. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 6, diz que ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele se entregou em preço de redenção a fim de que se salve toda a humanidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6 também corrobora com essa palavra. Não há outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: e a virgem conceberá e lhe dará um filho, e o seu nome é Emanuel, e significa Deus conosco. Portanto, não há outro nome dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Isaías 53 nos diz isso, Isaías 7,14 nos diz isso, Atos 4,12 também fala, Atos 10, versículo 43, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 ao 6 diz que não há outro nome dado entre os homens pela qual devemos ser salvos, e o nome a qual nós íamos apresentar, o nome que salva debaixo do céu, não há outro nome, é o nome de Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que nele crê não morra, não padeça, não se acabe, mas tenha vida eterna. Portanto, amado ouvinte, nessa noite, aleluia, Cristo Jesus, faça dele o seu Senhor, faça dele o seu Salvador. Não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro nome, apenas Jesus Cristo. Foi dito pelos profetas, foi profetizado na Bíblia, foi profeta que estamos dizendo aqui hoje, afirmando que não há salvação em outra pessoa, somente em Cristo. Os profetas disseram, ele é o Emanuel, Deus conosco, ele é o Salvador da humanidade, ele se deu em preço de redenção para que todos os homens sejam salvos. Você tem direito à salvação, se entregar a vida a Cristo Jesus e fazer o Espírito Santo o penhor da sua salvação, porque ele voltará para arrebatar o seu povo, e aqueles que estão aguardando o penhor, esses subirão e morarão no céu. E o penhor é aceitar a Cristo Jesus, um nome sobre todo nome, um nome, um Deus conosco, Emanuel, um nome que nos salva, o nome de Jesus Cristo nos salva. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mensagem forte, tremenda da parte do Senhor. Aleluia. Onde